O Morro dos Ventos Uivantes. Todas as adaptações para o cinema. Se você acha que já viu tudo sobre o romance mais perturbador da literatura inglesa, segura essa. Existem mais de 30 adaptações de O Morro dos Ventos Uivantes espalhadas pelo planeta, desde o cinema mudo até uma telenovela brasileira de 1967 que ninguém se lembra. E adivinha só, a maioria comete o mesmo erro gigante que traiu completamente a visão de Emily Brontë. Hoje a gente vai viajar no tempo, descobrir curiosidades que vão te deixar de queixo caído, e finalmente entender por que esse livro é praticamente impossível de adaptar direito. Fique até o final porque eu vou te contar qual versão foi banida da BBC e qual teve o ator principal se machucando de verdade durante as filmagens. Inscreva-se no canal e ative o sininho porque essa jornada vai ser mais intensa que a relação de Atif e Kati. Contexto do livro original. Antes de mergulharmos nas telas, precisamos entender o monstro literário que Emily Brontë criou em 1847. O Morro dos Ventos Uivantes não é só uma história de amor proibido. É um estudo psicológico de abuso, vingança e redenção que se estende por 2 gerações. A maioria das pessoas nem sabe que o livro tem uma segunda parte, onde os filhos de Atif e Catherine continuam um ciclo de violência. E essa é a primeira traição das adaptações. Elas simplesmente cortam metade da história. Emily dividiu o romance em 2 partes narrativas distintas. A primeira foca no amor obsessivo e autodestrutivo de Atif e Catherine Asha, enquanto a segunda explora os filhos deles e uma possível redenção. Mas o cinema, meu amigo, tem medo de história longa. Então eles transformaram o romance mais sombrio da literatura em um simples amor impossível de Hollywood. Sacrilégio. Você decide. 1920. O início perdido. Vamos começar onde tudo começou. 1920. Reino Unido. Cinema mudo. A primeira adaptação cinematográfica conhecida, dirigida por A.V. Brumley, com Milton Rosmer e Ian Trevor nos papéis principais. 9 minutos de pura história. E o filme está perdido. Apenas fragmentos sobrevivem nos arquivos do British Film Institute. Curiosidade de dar nó no cérebro. Esse filme foi produzido apenas 73 anos após a publicação do livro, quando a reputação de Emily Brontë ainda estava sendo construída. Imagina ser o responsável por levar para as telas uma obra que a crítica ainda não sabia ao certo como classificar. E o mais irônico, sendo mudo, o filme paradoxalmente capturou a natureza quase operística das emoções do livro, sem diálogos para suavizar a intensidade bruta. Hoje é uma relíquia histórica mais do que uma obra para análise, mas pensar que existiu uma versão de 1h30 cobrindo toda a trajetória é de tirar o fôlego. 1939. O clássico que traiu tudo. Agora chegamos na adaptação que todo mundo conhece. A versão de 1939, dirigida por William Wyler, estrelada por Laurence Olivier e Merle Oberon. Essa é a que moldou a percepção popular por décadas, mas também a que mais distorce o texto original. O filme cobre apenas os capítulos iniciais até a morte de Catherine, ignorando completamente a segunda geração. E não para por aí. Eles adicionaram uma cena de fantasmas caminhando nos pantanos que nunca existiu no livro. O romance foi romantizado a ponto de suavizar o sadismo de Atif. E Edgar Linton virou um cara quase simpático. Uma blasfêmia para os puristas. Mas as curiosidades por trás das câmeras são mais dramáticas que o filme itself. Olivier queria Vivien Leigh, sua namorada real, para Catherine, mas a produção escolheu Merle Oberon. A relação tensa entre os dois durante as filmagens deu uma intensidade involuntária às cenas. E olha só, Merle Oberon tinha origens mestiças indianas, se escondia isso na época. Hoje sabemos que ela nasceu em Bombaim. Greg Toland, o cinematografista, ganhou o Oscar de melhor fotografia e depois fotografou Cidadão Kane. O filme teve 8 indicações ao Oscar, mas venceu apenas uma. E o produtor Samuel Goldwyn brigava constantemente com Wyler. Wyler queria sombrio, Goldwyn queria glamour. O resultado foi um híbrido que agradou a todos e a ninguém ao mesmo tempo. Ainda assim, é a versão mais icônica, e a mais amada, justamente por ser a mais traíra. 1948. A transmissão perdida da BBC. Em 1948, a BBC TV fez sua primeira adaptação ao vivo. Sem gravação conhecida, esse capítulo está perdido para sempre. Era comum na TV britânica incipiente transmitir peças ao vivo sem gravar. Pensa na coragem de adaptar um clássico assim, sabendo que poderia desaparecer no ar. Uma pena, porque seria fascinante ver como os britânicos trataram o material tão cedo na era televisiva. 1953. Buñuel e o desejo mórbido. Aqui o negócio fica interessante. Luis Buñuel, o mestre do surrealismo, levou o romance para o México em 1953 com Abismos de Pasión. Ele hispanizou os nomes, Alejandro e Catalina, mudou o cenário para fazendas mexicanas e criou um final surrealista onde Alejandro invade o túmulo de Catalina. Uma imagem de desejo mórbido que vai muito além do livro, mas captura a obsessão espiritual de forma visceral. Buñuel era fã do romance desde jovem e finalmente realizou seu sonho. O filme é uma crítica social e anticlerical disfarçada de melodrama, com Iracema Dilian e Jorge Mistral entregando performances febris.
É uma daquelas adaptações que é infiel, na superfície, mas fiel, no espírito perturbador. Buñuel provou que o romance pode ser transposto para qualquer cultura, sem perder sua essência tóxica. 1958, o ano das versões perdidas. 1958 foi um ano estranho para o Morro. Temos pelo menos 2 versões documentadas, mas ambas são fantasmas do cinema. A primeira foi uma produção para TV estrelada por Richard Barton e Yvonne Furnials, que nunca foi lançada em DVD. Simplesmente desapareceu. A segunda foi uma produção australiana dirigida por Alan Burke, também difícil de encontrar. E não para por aí. O Brasil teve sua própria versão em 1958, Ravina, dirigida por Rubem Biafora, filmada em Campos do Jordão com a Vera Cruz. Biafora inverteu os papéis de gênero e criou uma história de uma mulher que enlouquece 3 homens. Foi o projeto mais caro do cinema nacional na época, e hoje é praticamente um mito. 3 versões em um ano, e nenhuma disponível para o público moderno. Que injustiça! 1962 é 1967. A BBC e a novela brasileira. A BBC voltou em 1962 com uma minissérie em múltiplos episódios, mais completa que a versão de 1939. Mas a grande surpresa veio em 1967. Enquanto a BBC produzia sua terceira adaptação televisiva, o Brasil exibia O Morro dos Ventos Uivantes, uma telenovela de Lauro César Muniz na TV Excelsior, com Altair Lima e Irina Greco. Sim, uma novela. E não era uma adaptação qualquer. Era fiel à estrutura do romance, com a segunda geração incluída. Infelizmente, a TV Excelsior faliu e a novela foi engolida pelo tempo. Hoje é um objeto de desejo para pesquisadores de cultura brasileira. Imagina, enquanto o mundo fazia versões cinematográficas, o Brasil transformou Emily Brontë em novela das 8. Genial! 1966. Bollywood entra em cena. Em 1966, a Índia descobriu o potencial melodramático do romance com Dil Diya Dar Liya, dirigido por A.R. Kardar. Dilip Kumar, o rei da tragédia do cinema indiano, interpretou Shamu e Atif, enquanto Vaideha Rehman foi Roopa, Catherine. O filme transportou a história para a Índia rural, com músicas, danças e estética vibrante. A Índia é um dos países que mais reinterpretou o morro porque as temáticas de casta, amor proibido e vingança ressoam profundamente com narrativas locais. Curiosidade, Dilip Kumar foi tão marcado pelo papel que interpretou Atif em 3 filmes diferentes ao longo da carreira. Isso que é compromisso com o personagem. 1970. O Atif de Timothy Dalton. 1970 trouxe a versão de Robert Fuest, com Timothy Dalton. Sim, esse Timothy Dalton, futuro James Bond, como Atif. Essa é considerada uma das adaptações mais sérias e fiéis ao livro. Dalton entregou um Atif de intensidade brutal, sem a glamorização de Olivier. O filme foi rodado nos pantanos reais do Yorkshire, o que confere autenticidade visual, mas foi ignorado comercialmente, ofuscado pela sombra de 1939. Curiosidade, Dalton considerava Atif o maior papel de sua carreira, superior até a Bond. E Fuest, conhecido por filmes de horror como Dr. Phoebus, trouxe uma tonalidade mais sombria e gótica. Anna Calder Marshall fez uma Catherine complexa, e o filme tentou cobrir um arco mais amplo, incluindo elementos da segunda geração. Mas o público não queria. Hollywood já havia decidido que O Morro era apenas uma história de amor trágico. 1978. A BBC mais fiéis. Em 1978, a BBC lançou uma minissérie dirigida por Peter Hammond, com quem Aig Kayatiar. Essa é considerada uma das melhores produções televisivas, cobrindo a história de forma abrangente e incluindo a segunda geração. Aig entregou um Atif envelhecido e atormentado, capturando a deterioração psicológica do personagem. É a adaptação mais recomendada por professores de literatura para acompanhar o texto. Mas aqui está o problema. Minissérie de 2 partes não geram dinheiro como blockbusters. Então ela ficou presa na obscuridade televisiva, conhecida apenas por acadêmicos. 1985. Jacques Rivette e a França Rural. 1985 foi o ano de Jacques Rivette, da Nouvelle Vague, com Urleven. Ele transpôs o romance para a França rural da década de 1930, criando uma obra de arte contemplativa que prioriza a atmosfera sobre narrativa. Roche, e Atif francês, é ainda mais opaco e ameaçador. Rivette, conhecido por filmes longos, usou tempo morto e contemplação paisagística. O filme foi mal recebido comercialmente, mas redescoberto por cinéfilos como uma das adaptações mais artisticamente corajosas. A transposição para a França dos anos 1930 adiciona uma dimensão de tensões pré-guerra que ressoa com os temas do livro. É uma versão para quem quer pensar, não apenas sentir. 1988. O Samurai de Yoshida. A adaptação japonesa de 1988, Arashi Geaoka, Onimaru, dirigida por Yoshishige Yoshida, é talvez a mais radicalmente original. Yoshida transpôs o romance para o Japão feudal, transformando o Atif em um samurai de origens misteriosas. O resultado é um filme de estética visual extraordinária, usando a tradição cinematográfica japonesa para reinterpretar os temas. O título é a tradução literal, Colina das Tempestades. Yoshida aplicou sua visão estética altamente estilizada e demonstrou a universalidade do romance. Os temas de amor impossível, diferença de classe e vingança traduzem-se perfeitamente para o contexto samurai. Ganhou reconhecimento em festivais como obra de arte independente. É uma versão que prova que Emily Brontë escreveu um mito, não apenas um romance. 1991. A versão filipina esquecida. Em 1991, as Filipinas produziram Ita Inkita Salangit, uma adaptação considerada fiel ao original,
com alterações necessárias de nomes e cenário. O cinema filipino é conhecido por apelo comercial, mas essa versão conseguiu fugir da regra. É difícil de encontrar hoje, mas representa a capacidade do romance de atravessar fronteiras culturais. 1992. Ralph Fiennes, Zia Cena, de Machucado Real. 1992 trouxe a versão de Peter Kosminski, com Ralph Fiennes e Juliette Binoche. É uma das poucas que tenta cobrir ambas as gerações. A escolha audaciosa foi Binoche interpretar Catherine e sua filha Cathy. Uma decisão que confunde quem não conhece o livro. Fiennes entrega um Eatif sombrio e reprimido, e Janette MCT faz uma Nelly D excepcional. Mas a curiosidade mais chocante. Fiennes insistiu em fazer a cena onde Eatif bate a cabeça contra uma árvore tão realisticamente que se machucou de verdade. Ele chegou a sangrar durante as filmagens. Uma Thurman fez teste para Catherine, mas Binoche foi escolhida. O filme foi rodado no Yorkshire Real, próximo à casa de Emily Bronte. Recebeu críticas mistas, elogiado pelas performances, criticado pela narrativa fragmentada. Mas é a versão que mostra que atores sérios veem Eatif como um papel de carreira. 1998. A BBC, mais acadêmica. Em 1998, a BBC lançou sua adaptação mais fiel, dirigida por David Skinner, com Robert Kavanagh e Ola Brad. Em 2 episódios longos, cobriu ambas as gerações com consistência, mantendo a estrutura narrativa alinhada do livro. Logwood, Nelly, História. Kavanagh entregou um Eatif sedutoramente misterioso e genuinamente terrível. Chrissy Rock, conhecida por comédias, surpreendeu como Nelly D, conferindo humanidade e ambiguidade moral. É a adaptação mais recomendada por professores e a mais precisa academicamente. Mas novamente, o formato televisivo limitou sua visibilidade. 2002. A versão contemporânea e o gênero invertido. 2002 trouxe Sparkose, uma reimaginação contemporânea da BBC que inverteu os gêneros. Carol Bolton, Eatif, é uma mulher perturbada criada em uma fazenda decadente, enquanto John Sandrin, Catherine, é um homem de família abastada. Sarah Smart e Andrew Lincoln entregaram performances intensas. Lincoln ficaria famoso anos depois em The Walking Dead. A inversão de gênero recontextualiza os temas de forma poderosa, mostrando que a toxicidade do romance transcende sexo e época. 2009. Tom Hardy. O romance real. 2009 foi o ano da minissérie TV com Tom Hardy e Charlotte Riley. Essa é uma das mais bem recebidas das últimas décadas. Hardy entregou um Eatif de intensidade física e psicológica devastadoras, talvez o mais próximo do Eatif brutal do texto. Riley construiu uma Cathy de força e fragilidade simultâneas. Curiosidade de Hollywood. Hardy e Riley se apaixonaram durante as filmagens, se casaram em 2014. Os atores que interpretaram o romance mais disfuncional da literatura protagonizaram um romance real. Hardy estudou profundamente a psicologia de abuso e trauma, reconhecendo em Eatif um perfil de abusador clínico, não apenas um amante apaixonado. A adaptação não glamouriza o relacionamento, retratando-o com honestidade sobre sua toxicidade. É a versão moderna, definitiva. 2011. Andrea Arnold e o Eatif negro. Finalmente, 2011 trouxe a versão mais controversa e artisticamente radical. Andrea Arnold dirigiu uma adaptação experimental com James Olson como Eatif adulto. Arnold escolheu um ator negro deliberadamente, refletindo a ambiguidade racial do personagem no livro. Bronte descreveu Eatif como escuro como o diabo e de origens misteriosas, possivelmente de Liverpool, centro do comércio de escravos. O filme não tem trilha sonora, apenas sons naturais. Foi filmado em proporção 4:03, tela quadrada, criando sensação de clausura, e usa diálogos mínimos. A escolha de Eatif negro foi amplamente debatida. Defensores argumentam que é a interpretação mais honesta do texto. Críticos consideraram politicamente forçada. Kaya Scodelario foi Catherine adulta, enquanto Shannon Beer, atriz não profissional, fez Catherine jovem. O filme ganhou o prêmio do júri em Veneza e divide opiniões. Para alguns, é uma releitura hipnótica e fiel ao espírito. Para outros, excessivamente austera. Mas é inegável que Arnold retirou o romance de açúcar e mostrou a crueza animal do original. Agora vamos falar sobre uma das maiores decepções do ano. E olha que 2026 ainda nem terminou. Estou me referindo ao novo Morro dos Ventos Uivantes, dirigido por Emerald Fennell, estrelado por Margot Robbie e Jacob Elordi, e distribuído pela Warner. Antes de começar, preciso te contar algo delicioso que aconteceu nos bastidores desse filme. A Warner Bros. Sim, o estúdio que outrora nos deu Matrix, Batman Begins e tantos clássicos, enviou um e-mail para a crítica especializada pedindo, de joelhos, que ninguém esquecesse as aspas no título. As aspas. Eles mandaram um comunicado oficial para lembrar que o nome correto é Morro dos Ventos Uivantes, entre aspas, porque, segundo o próprio e-mail, as aspas tornam-se um elemento essencial para preservar a visão criativa da diretora. Querida Warner, se você precisa mandar e-mail para a crítica antes do filme estrear só para proteger sua diretora de comparações com o material original, já é um sinal vermelho pulsando no tamanho de Yorkshire. Mas tudo bem. Respeitamos. As aspas estão aqui, estão anotadas, e vão aparecer ao longo de toda essa análise. Porque, convenhamos, elas merecem. Entenderam o recado? É como se dissessem, isso não é exatamente o Morro dos Ventos Uivantes. É uma coisa, inspirada, vagamente, muito vagamente. Morro dos Ventos Uivantes. E sim, eu vou usar as aspas toda vez que mencionar esse título. Não porque a Warner pediu com jeitinho, mas porque elas resumem com perfeição o que esse filme é.
Uma obra que se esconde atrás da identidade de outra para não ter que responder pelas próprias escolhas. Se você esperava uma adaptação do clássico de Emily Brontë, pode ir se acostumando com a decepção. O que temos aqui é uma completa desconstrução. Ou, usando termos mais honestos, uma distorção, que transforma uma tragédia épica sobre racismo, vingança e amor tóxico num thriller erótico de quinta categoria. E olha que eu estou sendo generoso. Mas antes de destrinchar esse desastre, precisamos entender o peso do que foi jogado no lixo. Emily Brontë, uma das 3 irmãs Brontë, todas escritoras, todas publicando sob pseudonimos masculinos porque as mulheres não podiam ter voz na literatura do século XIX, escreveu O Morro dos Ventos Uivantes em 1847. Ela morreu com apenas 29 anos, deixando para trás uma obra que desafiava convenções, explorava a violência psicológica, o preconceito racial, e fazia isso com uma intensidade que chocava até os padrões de hoje. As 3 irmãs, Charlotte, Emily e Anne, publicaram como Courier, Elise e Acton Bell. 3 mulheres brilhantes numa época em que a expectativa de vida era tão baixa que chegar aos 30 anos já era considerado um triunfo. E Emily, a mais jovem, a mais misteriosa, criou E Achieve, um dos personagens mais complexos e perturbadores da literatura mundial. Era um livro ousado, provocador, à frente do seu tempo, tudo aquilo que Emerald Fennell afirma querer ser como diretora. A ironia não poderia ser mais cruel. Agora, vamos ao primeiro grande problema dessa adaptação: a escalação. Quando anunciaram Margot Robbie e Jacob Elordi, a comunidade literária já franziu a testa. No livro, Katy e Achieve são adolescentes, têm entre 16 e 19 anos na maior parte da história. Margot tem 35 anos, Jacob tem 26. Até aí, ok. Já vimos adaptações tomarem liberdades com idade. Mas o problema não é apenas cronológico, é racial. E é aqui que o filme entra em território perigoso. E Achieve, no livro, não é branco. E Achieve era romani, cigano. Ele é descrito repetidamente como tendo pele escura, traços de cigano, origem possivelmente do norte da África ou sul da Ásia. Ele é encontrado no porto de Liverpool, um dos principais centros de comércio de escravos da época. A cor da pele dele não é detalhe secundário. É o cerne da história. É por isso que ele sofre abuso. É por isso que é marginalizado. É por isso que tem essa sede de vingança. E o que faz Emerald Fennell? Escala Jacob Elordi, um ator branco australiano, e transforma Achieve num bad boy sensual. O racismo estrutural desaparece. O contexto histórico de opressão some. Sobra o quê? Um homem branco com problemas de raiva. Original, né? Quando questionada sobre essa escolha, Emerald Fennell respondeu no tapete vermelho com a seguinte declaração: acho que o problema é que todo mundo que ama esse livro tem uma conexão muito pessoal com ele. Então você só consegue fazer o filme que você mesmo imaginou quando leu. Acho que eu estava focada nos elementos mais masoquistas da obra. Ah, que alívio. Então ela ignorou completamente o contexto social para focar no masoquismo. Porque nada diz masoquismo como apagar a identidade racial de um personagem oprimido, certo? Responder foi pior do que não responder. A diretora acabou de confirmar publicamente que, na cabeça dela, um protagonista atraente e atormentado só pode ser branco. A possibilidade de um homem de pele escura ocupar o centro de um grande thriller de desejo e obsessão simplesmente não existiu como opção criativa para ela. E o mais revelador: existem atores não brancos em papéis secundários no filme, incluindo o rival amoroso de Achieve e algumas figuras importantes da trama. Mas nesses personagens a cor da pele é irrelevante para a narrativa. No único personagem onde a etnia é a própria espinha dorsal da história, a escolha foi um ator branco. A única adaptação cinematográfica que chegou perto de acertar nesse ponto foi a de 2011, de Andrea Arnold, que escalou o ator negro James Olson e reforçou o tema da marginalização social de forma honesta. Uma produção independente, com recursos limitados, chegou mais perto da essência do livro do que uma superprodução de centenas de milhões de dólares em 2026. Isso diz tudo. Contexto histórico estabelecido. Agora vamos falar do filme em si, que, devo admitir, existe de fato. Eu assisti. Eu sobrevivi. Mal. Morro dos Ventos Uivantes começa com uma cena completamente deslocada que parece não ter consequência alguma na narrativa. É o cartão de visitas da Emerald Fennell. Inserir algo que ela considera artisticamente impactante, sem se preocupar muito com coerência narrativa. É o padrão dela. Funciona em doses controladas. Em 2 horas e meia, cansa. A infância de Katy e Achieve é apresentada de forma que já desfaz a lógica emocional do livro. O Sr. Earhart, que no texto original é uma das poucas pessoas que trata Achieve com humanidade e até afeto, foi transformado no vilão clichê mais completo do cinema recente. Bêbado, apostador, agressivo, abusador. O filme basicamente transferiu todas as características monstruosas de Hindley, o irmão de Katy, personagem que sequer aparece nessa versão, para o pai, numa manobra que destrói a motivação original de Katy de forma cirúrgica e irreversível. É como fazer Romeu e Julieta sem os Capuletos, ou o Poderoso Chefão sem os Corleones. Simplesmente não funciona. Porque no livro, Achieve não é um anti-herói bonzinho querendo proteger a amada do pai malvado. Achieve é um homem que foi quebrado sistematicamente pela sociedade e que, quando teve a oportunidade, decidiu quebrar todo mundo de volta. É complexo, é desconfortável, é humano de um jeito que machuca. No filme, ele é o bad boy com um olhar intenso. O sujeito misterioso que trata as pessoas mal, mas no fundo mesmo, só quer ser amado. É o Christian Grey, de Yorkshire. É o Finn com sotaque britânico. É todo protagonista de romance de banca de jornal que já existiu, embalado em roupas caras e filmado com uma fotografia linda que merecia contar uma história melhor. E a segunda metade do livro, aquela que explora as consequências da vingança de Achieve sobre a próxima geração, cortada, dilacerada, esmagada numa montagem de 5 minutos que parece mais um comercial de perfume do que uma narrativa cinematográfica. Esmeraldina decidiu que O Morro dos Ventos Uivantes é, na verdade, um thriller erótico.
E não estou exagerando. O filme tem 2 horas e 16 minutos, e parece que 2 horas exatas são dedicadas a mostrar Margot Robbie e Jacob Elordi, trocando olhares intensos, suando, e se agarrando em montagens que lembram mais um vídeo de treino físico do que uma história de amor. O problema, no livro, o romance entre Katy e Atif é discreto, gótico, sombrio. É paixão proibida, mas não é um festim de sensualidade explícita. É algo mais espiritual, mais perturbador. Aqui, foi transformado em... Bem, digamos apenas que o filme parece ter sido roteirizado para atender aos algoritmos de uma certa categoria de novelas românticas que viralizam nas redes sociais. E tem mais. A personagem Isabela, irmã de Edgar, que no livro se casa com Eatif e sofre abuso doméstico terrível, foi completamente distorcida. No livro, ela é uma vítima que tenta escapar. No filme, ela gosta do abuso. Literalmente, há cenas onde ela é tratada como animal de estimação, com coleira, e reage como se fosse uma fantasia realizada. Isso não é apenas uma adaptação falha. Isso é romantização de abuso. E é extremamente problemático ver uma diretora, tratando uma obra escrita por uma mulher, transformando temas de violência e opressão em conteúdo para consumo como se fosse um romance de banca de revista. Qualquer personagem que pudesse desafiar o protagonismo de Margot Robbie e Jacob Elordi tem sua importância sistematicamente rebaixada. O filme existe para servir a imagem dos dois, não para contar uma história. Mas onde o filme realmente afunda, e eu uso essa palavra com carinho, é na passagem do tempo. Os roteiristas aparentemente não sabiam como fazer os personagens envelhecerem, então criaram uma solução criativa. Chamamos isso de montagem de trailer dentro do filme. Durante 4 minutos agonizantes, temos flashes rápidos, trilha sonora alta, e vemos os personagens envelhecendo em slides que parecem ter sido criados no PowerPoint da vida. É constrangedor. É como se o diretor tivesse dito: "Ei, esqueci de filmar a segunda metade da história, mas achei uns clipes no celular que podem servir." E sabe o que é pior? Essas montagens tomam tanto tempo que o filme parece eterno. Cada minuto arrasta porque nada acontece. Não há desenvolvimento de personagens. Não há evolução dramática. Apenas imagens bonitas. E falando em imagens bonitas, trilha sonora completamente diferente. Imagens ritmadas que parecem feitas especificamente para serem recortadas em vídeos de 15 segundos no TikTok. É o equivalente cinematográfico de parar uma conversa importante para mostrar um slideshow de fotos de viagem. Funciona muito bem como álbum visual. Como recurso narrativo de um drama épico. Não chega perto. O figurino, devo admitir, é lindo. Jacqueline Durham, que já trabalhou em Coringa e Barbie, criou uma mistura de alta costura moderna com gótico romântico que parece mais um editorial de moda do que uma adaptação de época. Mas aqui está o paradoxo. As roupas são tão chamativas, tão artificiais, tão atuais, que constantemente lembram o espectador que está vendo um produto, não uma história. Margot Robbie parece estar fazendo um spin-off de Barbie. Jacob Elordi parece um modelo de passarela. E Edgar Linton, pobre Edgar, parece ter saído de uma loja de roupas de festa de 1998. É tudo muito exagerado, muito artificial, muito vazio. E a direção de arte? A casa dos Linton parece ter sido decorada por alguém que nunca viu uma casa vitoriana de verdade, mas viu muitos filmes que mostraram casas vitorianas. É tudo superfície. É tudo estética sem substância. A fotografia também tem momentos genuinamente deslumbrantes. Há uma cena específica envolvendo a partida de Atif, com uma composição de vermelho e sombra, que é tecnicamente uma das imagens mais bem construídas que você vai ver no cinema em 2026. Beleza real. Inegável. Só que beleza sem substância narrativa é decoração. E nesse filme, a decoração é tão elaborada que parece estar compensando ativamente a ausência de tudo mais. Eu sei que muitos estão defendendo Margot Robbie e Jacob Elordi, dizendo que eles têm química. Mas permitam-me ser honesto. Eles têm química fotogênica. Isso é diferente de atuação. Margot traz ecos de Harley Quinn e Barbie para Katy. O que poderia funcionar se o filme fosse uma sátira, mas não é. É uma adaptação séria, ou pelo menos deveria ser. Jacob Elordi interpreta Atif como se fosse um adolescente bravo do ensino médio, não um homem consumido por anos de opressão e trauma. Não há história emocional para sustentar o clímax. Comparem com Ralph Fiennes em 1992. Comparem com Tom Hardy em 2009. Esses atores conseguiram transmitir o ódio, a dor, a complexidade de Atif. Jacob Elordi transmite que está esperando o almoço acabar para ir treinar. A estratégia de promoção do filme merece um capítulo próprio. A equipe de marketing apostou numa narrativa de obsessão mútua entre Margot e Jacob, 2 australianos de Queensland se encontrando para fazer um grande projeto em Hollywood, desenvolvendo uma conexão que transcendia o set. Margot declarou em entrevistas que literalmente procurava Jacob quando não tinham cena juntos porque não conseguia se concentrar. Jacob confirmou que a observava o tempo todo. Compraram um anel juntos. No dia dos namorados, flores foram enviadas. O detalhe relevante: Margot Robbie é casada desde 2016 com seu parceiro de vida e de trabalho, que coproduz seus filmes. E fontes indicam que esse mesmo parceiro não está exatamente entusiasmado com o teor das promoções. Não que seja surpreendente. Quando sua estratégia de marketing para um filme sobre obsessão amorosa começa a criar desconforto real na vida pessoal das pessoas envolvidas, talvez seja hora de questionar se as aspas no título deveriam estar em outros lugares também. Emily Bronte teve sua obra reduzida, em 2026, a um veículo para 2 atores bonitos e uma diretora realizando em tela as fantasias que teve lendo o livro na adolescência. Há algo profundamente irônico em uma diretora que se posiciona como provocadora e subversiva pegar a obra de uma das escritoras mais ousadas do século XIX e a transformar em algo muito mais seguro, muito mais palatável e muito mais raso do que o original jamais foi. Então, qual é o veredicto final? Morro dos Ventos Vivantes, entre aspas, é um exercício de estilo vazio,
uma traição à obra de Emily Brontë, e um exemplo de como não se adapta à literatura clássica. O filme tenta ser tantas coisas, thriller erótico, drama gótico, fashion filme, que acaba não sendo nada. É superficial, é contraditório, e é profundamente desrespeitoso com o material original. E você quer conhecer a verdadeira história de Katy e Atif? Leia o livro. Estarei deixando as versões que tenho no link da descrição caso alguém se interesse. Ou assista às adaptações de 1978, 1992, 1998 ou 2009. Todas têm problemas. Sim, a maioria ainda mantém Atif branco, o que é um erro histórico. Mas pelo menos tentam contar a história completa, com suas camadas de complexidade, sem reduzi-la a um vídeo de sensualidade para redes sociais. As aspas no título não protegem Emerald Fennell da crítica literária. Elas apenas confirmam o que ela mesma admitiu. Isso não é o Morro dos Ventos Uivantes. É uma fanfic cara, bem fotografada, tecnicamente competente e narrativamente responsável, filmada às custas de uma das obras mais importantes da literatura inglesa. Emily Brontë escreveu sobre racismo, marginalização e a brutalidade das estruturas sociais com a coragem de quem não tinha nada a perder e tudo a dizer. O filme de 2026 pegou esse legado e perguntou: mas se eles ficassem juntos de vez em quando? O personagem mais fiel ao espírito do livro, no final das contas, acabou sendo o vento. E pelo menos o vento não precisou de aspas para ser o que é. Deixa nos comentários. Você leu o livro? Assistiu a alguma adaptação anterior? E o que você achou dessa polêmica toda? A gente se vê no próximo vídeo.